Fala galera, tudo certo? Deixa eu falar, eu não aguento mais gravar vídeo, é o primeiro vídeo do canal, eu já fiz um monte, sempre me perco, tô perdidão, mas enfim, eu quero trazer algo bem diferente pra vocês, algo que Deus tem tratado no meu coração, nada muito formal, nada muito religioso, mas que possa tratar os nossos corações de forma eficaz, assim como Deus tem me transformado, tem me moldado todos os dias, certo? Queria começar com vocês lendo aqui o livro de Mateus, capítulo 11, do 28 ao 30, que diz assim, ó: Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Galera, hoje eu não vou passar nada pra vocês daquilo que eu não vivo, eu não sou de fazer isso. E hoje eu tava me questionando a Deus, orando, Deus, por que tão pesado? E o ruim da gente perguntar pra Deus, às vezes, da gente orar é porque Ele responde. E eu achei bem legal a gente estar falando sobre isso, porque eu sei que muitas das pessoas que estão assistindo, até eu mesmo, minha família, minha esposa, às vezes a gente passa por certas situações que a gente acha pesado, a gente acha que a gente não aguenta mais, que não tem condições, vontade de jogar tudo pro alto e sair por aí, mas não é assim que funciona. O que acontece quando essas coisas estão acontecendo na nossa vida? A gente só tem a entender que a gente não tem carregado o fardo que Deus entregou para nós. Porque se ele garante lá em Mateus que o fardo dele é leve, que é um fardo suave, um jugo suave, um fardo leve, não bate com as informações do que a gente tem vivido. Então o que a gente precisa trazer? A primeira coisa de entendimento é que a gente precisa viver aquilo que Deus tem para nós e não tentar fazer da nossa forma, não criar atalhos para chegar mais rápido no que Deus prometeu ou viver algo que não é para nós. A gente precisa viver o processo e o propósito de Deus. E eu queria falar um pouco mais sobre isso. Quando a gente nasce, Deus, desde o ventre da nossa mãe, Ele nos forma e nos designa com um caminho, com um propósito para a gente cumprir. Esse caminho a gente precisa seguir, ele é difícil, ele não é fácil, mas a gente olha muito com os nossos olhos carnais. E isso faz a gente imaginar algo muito difícil, algo impossível de ser alcançado. Mas enquanto eu imaginava isso, Deus me trouxe à memória o dia do meu casamento. Eu acredito que quem é casado vai me entender melhor, quem não é casado, desculpa, eu faço um vídeo depois. Mas enfim, no dia do meu casamento foi cada luta. Conta pra pagar, pessoa pra desanimar, pra falar besteira, e parecia que tudo ia dar errado, e meu, chega na hora. E a única coisa que a gente precisa entender é manter os nossos olhos fixos em Jesus, aquele que prometeu pra nós. Não foi eu que quis casar, foi Deus que me deu aquela mulher, foi Deus que me deu aquele casamento, a minha família. Então eu precisava manter as minhas forças, manter o meu foco, porque eu sabia que no final ia ser recompensador. Vocês conseguem entender? E hoje, enquanto eu questionava a Deus, Ele me trouxe à memória isso. E realmente, hoje, 9 meses depois que eu casei, os melhores 9 meses da minha vida, eu consegui entender isso, que a gente precisa manter o foco, que às vezes qualquer coisa faz a gente desviar os nossos olhos para o lado, faz a gente olhar para o lado e perceber que a vida do outro está um pouquinho mais fácil, ou perceber que o outro tá conquistando mais coisas que a gente precisa parar com isso. Deus tem algo para a vida de cada um de vocês. Nós somos singulares, cada um é algo em Deus, cada um vai alcançar um lugar em Deus. E a gente precisa parar de se basear e de se espelhar na vida dos outros. A gente tem uma corrida a ser ganha, a gente precisa caminhar, a gente precisa chegar na linha de chegada. E a gente venceu uma corrida que a gente não nasceu para correr, é a mesma coisa que a gente perder. A gente pode até correr a corrida do nosso amigo, do nosso primo, do nosso irmão, mas é a mesma coisa que perder, porque não foi feita para você. É isso que a gente precisa trazer de entendimento para as nossas vidas. Quando a gente corre uma corrida que não é pra gente correr, é a mesma coisa que a gente perder. E muitas das vezes a gente olha pro lado e a gente às vezes até chega a orar e fala: Deus, está pesado, Deus, isso, Deus, eu não aguento mais. E a gente não precisa orar e pedir fardos mais leves, a gente precisa orar e pedir ombros mais fortes para que a gente possa suportar cada vez mais. Porque quanto mais você suporta, quanto mais forte você é, mais longe você consegue chegar.
Vocês conseguem entender isso? É muito louco, porque a gente às vezes passa por uma luta, por uma batalha e a gente está sendo forjado. Ali a gente está criando maturidade, ali a gente está criando conhecimento. Tem muita gente que fala que é nos momentos de dificuldade que a gente mais busca a Deus. A gente precisa ser forjado, a gente precisa crescer em conhecimento, a gente precisa estar cada vez mais preparado para quando a gente chegar no topo, a gente chegar onde a gente foi chamado para estar, a gente está realmente completo de tudo aquilo que Deus tem para nossa vida. Porque não adianta nada a gente chegar lá incompleto e a gente não vai suportar estar lá em cima, entendeu? Outra coisa, o processo de Deus, ele não é para preparar o propósito para você. O processo de Deus é para preparar você para o seu propósito. Essa é a diferença. O seu propósito, a sua promessa, está pronta, está perfeita. Quem precisa ser tratado é você, para ter maturidade suficiente para chegar lá e continuar cumprindo a vontade de Deus. Outra coisa, a gente, por mais que tudo isso ocorra, a gente continua olhando pro lado, cuidando da vida dos outros e o inimigo oferecendo diversas coisas para as nossas vidas. A gente continua criando atalhos, mas não existe atalho. Eu queria dizer algo para vocês, que toda promessa que te poupa do processo, na verdade ela te rouba do propósito. Não existe atalho. Você precisa cumprir devagar cada processo de Deus sem pular, sem atalho, porque isso vai te roubar o teu propósito. Você precisa manter os olhos fixos e passar processo por processo. Eu queria dizer algo para vocês, que a gente possa manter os nossos olhos fixos em Jesus essa semana, que a gente possa caminhar a nossa corrida, que a gente possa ganhar a nossa corrida, que a gente não possa querer viver uma vida que não é nossa e que a gente possa ser tão intenso em conquistar e viver os nossos sonhos assim como o inferno é para tentar paralisá-los. Que a gente possa trazer isso para o nosso coração e ter esse entendimento que a gente pode, que a gente tem força, que a gente tem garra e que cada momento difícil que a gente está passando é para a gente ser forjado por Cristo, para a gente alcançar a nossa vitória em Cristo. É isso que eu queria falar para vocês. Eu desejo uma ótima semana e um abraço para vocês. Tchau, tchau.